Já vamos anunciar também a próxima palestra da noite, intitulada Arte e Patrimônio Cemiterial, com a professora doutora Clarice Ismério, que é graduada em História, tem mestrado e doutorado pela PUC. Em 2020, ela desenvolveu seu pós-doutorado no programa de pós-graduação em Educação, Escola de Humanidades da PUC-RS. Ela é criadora e coordenadora do projeto cultural Sarau Noturno. Ela publicou o livro Mulher, a Mural e o Imaginário, de 1889 a 1930, reeditado pela Edior Camp em 2018. É autora também dos livros de Educação Patrimonial, Sarau Noturno, Pequenos Detalhes de Bagé, organizadora das coletâneas de educação em suas múltiplas faces e sensibilidades, Patrimônio Cultural, Simbolismos, Intertextualidades e Polifonias, Nem Tudo São Rosas, refletindo os preconceitos, as lutas e conquistas, e História de Bagé Novos Olhares, que foi lançado recentemente o segundo volume, não é, professora? Um prazer contar com a senhora essa noite, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas, desculpa o avançar da hora. Aí outra coisa, se eu me perder alguma coisa, eu sou uma idosa de 57 anos, tá? Estou desde as 5, com turmas lá no estadual, do CK, então de vez em quando eu dou uma titubeada. Pessoal, eu estou aqui também, agradeço o convite do Sandrinho e da Fernanda, tá? Para falar de um evento que começou há muito tempo atrás, né, que foi um estudo que eu comecei a fazer aqui no Orcamp, desde 2005, que a gente tinha um grupo de pesquisa, e foi evoluir para o Sarau Noturno. E hoje a gente vê o trabalho do Nilo, né, que nos acompanhava, assim, nossa, tá, mas tu é o pai, eu sou só aquela que dá um jeitinho, tá? Mas, enfim, e eu estou mais feliz ainda que tem o Darlane, que eu fiz uma homenagemzinha para ele, não sabia que ele estaria aqui. Pode passar. Vou ser breve, tá? Bom, essa foto é minha. Quando vocês verem o fotógrafo ali, é do fotógrafo, se não é minha. Essa foto é minha, no cemitério. E isso aqui é uma foto de capa de qualquer livro, né? Fantástica. Então, quando o Nilinho sabe, quando eu vou nos eventos, o pessoal é apaixonado pelo cemitério de Bagé, assim como eu me apaixonei. Só que cada imagem tem uma representação. Quando o Nilinho brinca com os alunos que vão participar agora do evento, né, do cemitério, né, do Memória Viva, peguem um túmulo. Nós fizemos também isso naquela época. Cada um escolheu o seu túmulo para pesquisar. Pode passar. Então, aqui, eu sei que vocês vão trabalhar com o túmulo do Neto, né? Está nos livros, mas é sempre bom a gente dar uma conversadinha. O túmulo do Neto ele vai seguir a mesma configuração que nem tem em Porto Alegre, o do Pinheiro Machado e do Júlio de Castilhos. São túmulos públicos, feito com dinheiro público, tá? Então, é um mausoléu, desculpa, um mausoléu. Qual é a representação dele? Né? É uma representação clássica de mausoléu, né? Duas figuras para ter aquela questão harmonia do neoclássico. Eu vou ser rápida, tá, gente? Não se preocupem, tá? A Ângela Orante, e essa representação aqui, segundo o Belomo, que é um dos grandes pesquisadores do Rio Grande do Sul, que eu tive o prazer de ser aluna dele na PUC, se chama brasão celebrativo. Isso é uma herança dos bustos romanos, tá? Porque os bustos romanos eram colocados em casa para serem enaltecidos. Não eram os deuses que eram dentro de casa em Roma. Os bustos na praça vêm de origem romana também. Esse brasão, então, ele traz o quê? Não é o general, mas é um herói letrado. É um herói, tá? Eu estou falando a representação, tá? Não que... É o herói que traria o quê? A abolição representada pelas camélias. Tá? Pode passar. Senão, daqui a pouco ele sai correndo, não aguento mais. Aqui, esse túmulo italiano, a gente percebe uma influência do Michelangelo, né? O Michelangelo era maravilhoso para fazer figuras masculinas, mas as femininas ele pecava um pouquinho, tá? Né, o pé muito grande, né, muito meio... Mas, enfim, essa aqui é uma... Todo mundo chama as mulheres no cemitério de pranteadeiras. Por quê? São as orantes, né? Peraí, me fugiu o outro nome. Pranteadeiras e...
Carpideiras, graças, viu? Ó, já estou rateando, viu? Eu falei, tá? Depois do Covid foi um caos. Bom, as carpideiras, o que elas estão ali? Para chorar, elas são pagas, até hoje na Espanha existe essa função, para chorar no túmulo das pessoas. Só que no Brasil, no Rio Grande do Sul, que foi de influência positivista, ela representa também a herança da viúva eterna. Então, a carpideira é uma viúva eterna. Ela está ali chorando e mantendo a moral daquela família. Só que essa carpideira aqui, ela se transmuta. O que ela é? O que ela tem ali no colo? Uma coroa de louros. Dai os louros da vitória. Então, aqui ela se transmuta, por isso que a gente tem que ver os detalhezinhos. Para quê? Para uma alegoria do heroísmo. Não é o herói? 2 guerras. Essa aqui, sempre que vocês verem uma imagem com um livro aberto, escrevendo, ou um livro fechado, é a deusa Clio, deusa da história. Ela escreve a história. No do Pinheiro Machado, em Porto Alegre, está com o livro aberto, escrevendo para gerações futuras. Aqui, ela está chorando e tem 2 livros. O que seriam esses 2 livros? O Nilo não pode falar. Não sopra, Nilo. O Darlan também não pode soprar. Vamos lá. Tu também, Miguel, não pode. Vamos lá. O Neto participou de... A Silvana também não. O Neto participou de 2 guerras. Quais são elas? Aí, gente, faltaram na aula de história. A Guerra Farroupilha e Guerra do Paraguai. Qual seria uma e qual seria a outra? Qual livro seria a Guerra do Paraguai e qual livro seria... Desculpa. A Guerra Farroupilha. Sim, um livro simboliza... Ué? Onde é que se registra a história? Nos livros. Quais foram os 2 fatos que foram transcritos nos livros da história? Bom, o artista fez isso, né? Não é hora da gente discutir, né? Aqui seria a guerra Farroupilha, tá? E a Guerra do Paraguai no pé, porque porque o pé, quando entrava no passado na casa das pessoas, tu não lavava os pés, e não tem uma representação. Depois a gente conversa, tá? Não tem... Não? Mas é o cemitério... Não é... Bom, enfim, vamos lá. Não tem uma passagem bíblica que diz que a mulher com o pé pisa a cobra, que é símbolo de todas as impurezas do mundo? Então... Assim como pegavam a questão bíblica, isso perpassa também nessas questões. Então, é um universo simbólico. Se na atualidade eu digo que o Pikachu, vocês lembram da época do Pikachu? Né? Transforma no monstro enorme, aquela coisinha bonitinha, é a representação simbólica. No cemitério nós temos isso. Ou vocês acreditam que a Bela Adormecida ficou dormindo todo aquele tempo? E foi despertada por um príncipe. Isso é o universo imaginário. Por isso que eu fiz o quê? O teatro no cemitério. Porque o cemitério traz o quê? O imaginário. É a Guerra Farroupilha, a Paraguai. Embaixo do pé, o pé é sujo, pisa o quê? A maldade. Pisa aquilo que não serve. Pode passar. Aqui nós temos... Né, o Ilarreg, ele foi... Alguém pegou esse túmulo? Esse túmulo, ele foi um próspero, ele é um imigrante. Isso é uma representação do imigrante que veio para cá. Pessoal, só façam um silêncio aí atrás, que além de estar velhinha, eu sou disléxica, aí eu me distraio muito rápido. Tá? Essa representação, ele veio como imigrante e se tornou um próspero
comerciante, tá? Só que o que acontece? E na morte, tu não representa aquilo que tu é. É que nem o faraó. O faraó estava botoquizado quando morreu, os faraós do Egito, tudo puxadinho, sem barriga, sem nada. Como é que eles se eternizaram? Não foi assim? Porque na morte tu faz uma representação do que tu gostaria que fosse para a eternidade. Não, muitas vezes não é o que aconteceu. Muitas vezes é o que eu quero que fique para a eternidade. Por isso que tem muito livro de história que está sendo reescrito hoje, que os ditos heróis do passado não era aquilo. Por quê? Porque se acha a fonte, né? Então, aqui, como é que ele se coloca? Ele usa o busto, né? O busto para ser enaltecido, e se coloca como se fosse o intelectual entre as colunas do espaço, né, de intelectualidade. Vamos passar. Eu não vou discutir se a folha de acanto, não sei o quê, você sabe, né, gente? Por favor, tá? Bom, aqui, no Visconde Cerro Alegre, essa representação de tumular, vocês vão encontrar em vários cemitérios do Brasil, porque a nobreza não é ostentatória. Os nobres não usam tanto ostentação. É mais o túmulo capela, sem ostentação. O Daniel Meireles Leite, né, que tem um trabalho belíssimo sobre esses túmulos, que ele trabalhava a nobreza do Brasil, ele mostra exatamente essas questões que não tem essa exaltação maior. Vamos lembrar que a nobreza tem a nobreza de sangue, não é? Tem a nobreza por feitos, tipo o Visconde Ribeiro de Magalhães, o Visconde de Mauá. Tem a nobreza militar e a nobreza comprada, né? Tá? Que nem hoje em dia tem gente que compra TCC, compra dissertação, compra tese, né? Também tinha isso. Pode passar. Tinha. Bom, gurias, não se iludam, agora é direto com as gurias, não se iludam que o cemitério faz uma enaltação da mulher. Não, tem muita imagem feminina, mas não existe nenhuma exaltação. É a representação da imagem que o homem faz da mulher. É a rainha do lar, é a pranteadora, é aquela que está ali para preservar a moral. Tá? E isso vem, o positivismo foi muito forte, embora Bagé não fosse positivista, tá? Essa representação simbólica ela é muito forte. Extremamente forte. Ali nós temos uma representação da saudade, tá? Mas uma saudade com esperança. A saudade sempre representa com as flores, tá? A estrela é o símbolo da esperança, que tu está sempre buscando, não é? Isso é uma imagem italiana. E aqui uma outra representação da saudade mais clássica. Então vai ser sempre a pranteadora, né, a carpideira, ela vai aparecer de múltiplas formas. Pode passar. Esse aqui, o Nilo sabe que eu gosto muito desse túmulo, porque ele lembra traz a configuração das mulheres, ali também a saudade, só que a saudade religiosa, né, a saudade cristã, tá? Aqui, essa configuração eu acho fantástica, que lembra, tem as lendas urbanas e rurais, tá? No caso aqui, nós temos a morte lá em cima, que está apagando uma chama, tá? É a representação da morte. Normalmente, os cemitérios brasileiros não têm a representação da caveira, né? Mas a mulher como morte também, tá? E aí nós temos aqui uma cobra e uma coruja. A coruja está perto da morte. Não tem aquela lenda rural de que quando... Isso até minha avó dizia muito, olha, não põe a mão na toca da coruja, que pode ter uma cobra, e tu vai morrer. E foi o que aconteceu aqui. A criança foi vitimada, né? Isso aqui estava escrito no jornal. Aliás, um que descobriu essa parte estava descrita no jornal, porque tem muita coisa que já estão descritas. Porque a gente fez uma pesquisa nesse Adote o Túmulo, a gente foi para o jornal, foi para onde tinha, e um dos grandes contribuidores foi o hoje reitor da Urcamp, que trabalhou conosco,
tá? E o Guilherme fez vários desses levantamentos. Ele era apaixonado por esse projeto. Aqui nós temos, né, a questão religiosa, a orante, e aqui, né, a saudade, mostrando por que eu fiz o sarau noturno? Porque as representações são teatralizadas. É bem um teatro Stanislavski, né? Aquela coisa, tu vai dizer alguma coisa, sim, porque eu quero, eu preciso, é aquela dramaticidade, não é? É isso. Tem muito desse teatro, tá? Embora alguns atorzinhos da Globo hoje em dia façam isso, mas não tem nada a ver. Né? Vamos passar. Já estou indo, vamos lá. A mãe Luciana, que tem os túmulos apoteóticos, mas também tem os símbolos de múltiplos significados, tá? Principalmente a mãe Luciana, que foi uma mulher fantástica, é sobre ele que eu vou falar no México agora, quando eu for. Em final de outubro, início de novembro, vou passar o Dia de los Muertos lá, eu vou participar da Rede Ibero-Americana de Cemitérios Patrimoniais, onde o Eduardo Monteguino também participa, tá? E a mãe Luciana, vou deixar a cena nos próximos capítulos, que tem só 5 minutos. Vamos lá, toca a ficha. Bom, aqui são algumas cenas do sarau noturno, tá? Lá atrás é o Guilherme, lá atrás, ó, aqui é o Guilherme também, tá? E o Gui aqui tocando. Eu dizia que eu queria um violinista, e ele veio no primeiro dia que teve aula comigo de metodologia científica, e veio. Aqui foi até 2018 e 2019, nós tivemos várias apresentações. Pode passar. Aqui é um carinho enorme, que bom, Darlan, que tu está aqui. Porque se o sarau noturno na pandemia continuou, foi graças ao empenho do Darlan, tá? E dos colegas dele, mas muito Darlan, que era o meu braço direito. Ele foi o que Guilherme foi no passado. E, de uma maneira assim, eu não tinha que eu dissesse, Darlan, vou fazer isso, qualquer loucura que eu inventasse o Darlan. Vamos lá, nós vamos lá. Nós não nos conhecíamos, eu conheci o Darlan porque eu conversei com ele e convidei. Mas a maior parte dos outros, eles nunca se viram. Eles entraram na pandemia e só se vinham aqui. E tem um filme que está lá também, né, maravilhoso, né, todo feito, né, dentro de casa. Esse filme é fantástico, está lá no nosso YouTube. Já estou finalizando, tá? Vamos passar? E aqui, gente, já que vocês vão fazer pesquisa, né, sobre arte cemiterial, tem esse livro aqui, que eu lancei pela editora Chiado de Portugal, mas que tem obras, que tem fotos do Jefferson Weiner, mas esse aqui eu tenho um carinho imenso. Toda a editoração foi do Darlan, foi mais uma das minhas loucuras que ele apoiou. Ele, como editor, projeto gráfico é fantástico. E os artigos são escritos pelos meus alunos. O Darlan tem um artigo, eu recomendo, está na Edurcamp, é só baixar. Ele tem um artigo belíssimo sobre o cemitério. Tem outros alunos que escreveram, tá? E nenhum deles eu sou coautora, tá? A produção é deles mesmo, eu só fui a orientadora, eu organizei o livro. Então, eu quero finalizar assim, aqui para dizer, por que trabalhar com patrimônio cemiterial? Porque é a questão da memória, é a questão da nossa história, e o cemitério é um grande livro. Cada imagem tem uma percepção, cada imagem tem uma sensibilidade. É aquela coisa, tu entra no universo, né, Nilo, de fábulas, tu entra no universo de imaginário. E é isso que está presente no cemitério. Muito grata.